Gênesis 50, 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa oportunidade que temos de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, adorando o teu nome, participando da comunhão dos santos. Fala agora ao nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a viver segundo a tua vontade, e que essa palavra faça parte da nossa vida e do cotidiano da nossa vida. Oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém. Alguns dias atrás, irmãos, eu disse aqui numa das minhas pregações, que na realidade nós temos dificuldades em lidar com a dor. A dor nunca é muito bem-vinda na nossa vida. E geralmente quando acomete alguma dor, seja ela de qual natureza for, uma doença, um desemprego, uma desavença familiar, uma inimizade, um vício dentro de casa, seja ela de qualquer natureza, nós temos dificuldade de lidar com a dor. Geralmente alimentamos ressentimentos, amarguras, desespero, talvez um coração ressentido, um coração murmurador, quanto não frustração também. Isso tudo são alguns caminhos perigosos que a dor pode induzir a todos nós, mostrando a dificuldade que temos de lidar com ela, embora ela seja nossa companheira durante todos os dias que nós pisamos nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: ninguém está imune à dor. Ninguém. O problema nosso é o que nós fazemos com a dor. Por exemplo, Jesus transformou a dor em amor. Ele não transformou a dor em ressentimento, em amargura, em ódio, em vingança. Pelo contrário, ele transformou a dor em amor. Esse, na verdade, é o caminho sobremodo excelente. Não alimentar no nosso coração angústia, desespero, amargura, perguntas, desânimos, decepções. Um autor conhecido, publicado no Brasil, americano, ele tem um livro que se chama Decepcionado com Deus. E nesse livro ele narra a história do seu irmão. Teve um filho deficiente e ele não conseguiu lidar com isso. Ele alimentou uma mágoa tão grande de Deus que ele se afastou de Deus, ele se afastou da igreja, ele se afastou dos amigos. Não soube lidar com a dor. Leia esse livro, é do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Mas existe, irmãos, um caminho muito mais excelente. Existe um caminho sobremodo excelente, como o apóstolo Paulo, ele nos mostra a trilhar. Se você de repente é acometido de uma dor, qual é o caminho? É o caminho que Jesus tomou. É transformar a dor em amor. Foi o que aconteceu na vida de José. Você conhece a história dele? A história de José marca quase metade ou um terço do livro de Gênesis. A partir do capítulo 37 até o capítulo 50 é a história de José.
Quando você pega o sermão de Estevão em Atos 7, aquele belíssimo sermão onde Estevão discorre o Velho Testamento até chegar em Jesus, os dois personagens que ele escolheu para falar é José e Moisés. José, irmãos, é tão importante que no capítulo 37 diz assim: eis a história de Jacó. José tinha 16 anos. Olha que coisa interessante. A história do pai é contada na pessoa do filho. Olha que coisa linda. E eu já disse que isso tem um fundo teológico muito bonito. Por quê? Porque a revelação de Jesus Cristo é a mesma coisa. Nós só conhecemos o pai pela história do filho. E você vê isso na vida de José. Por isso que José, no Velho Testamento, ele era um tipo de Cristo. Porque José, irmãos, ele transformou a dor em amor. Se você já leu a história de José, você vai ver que José foi perseguido. José foi traído. José foi vendido. Os irmãos de José nutriam um sentimento de inveja muito grande para com ele. Por quê? Porque ele é filho da mulher que Jacó amava. E Jacó tinha uma certa predileção por José. Ele compra uma túnica colorida que era apenas para o primogênito. E ele coloca essa túnica em José. E isso auxiliou os irmãos a nutrir um ódio ainda maior de José. E você conhece a história desse menino. 16 anos, ele foi arrancado do convívio com seus pais. Ele foi arrancado do convívio com a sua família. Ele foi arrancado do convívio com a nação de Israel. E ele foi arrancado do convívio de adoração a Deus em comunidade. Os seus irmãos, tomados de inveja contra José, eles perseguem José. Eles traem José. E eles desejam a morte de José. Só que na última hora, irmãos, Judá, ele acode José e disse: olha, vamos vender esse menino, porque o sangue dele não pode estar nas nossas mãos. E eles vendem José a uma caravana de midianitas que passava para fazer comércio com o irmão dele. E leva esse menino para o Egito e lá ele é vendido como escravo. Veja, querido, que toda a juventude, a adolescência de José até os 30 anos, ele amargou dores profundas na sua alma. E embora José fosse fiel a Deus, embora o texto diz que tudo que José fazia, Deus prosperava nas suas mãos. Mas José, irmãos, nesse período tão conturbado que é o período da juventude e da adolescência, ele enfrentou muitas dores. Por exemplo, pela sua fidelidade, ele foi preso. Pela sua fidelidade, ele foi esquecido. Pela sua fidelidade, parece que todos se esqueceram de José. E ele passa, pasmem, 14 anos da sua vida preso. Experimentou, irmãos, uma dor profunda. José poderia facilmente ser aquele homem cheio de marcas, amarguras, ressentimentos, com raiva de tudo, com raiva de todos, cheio de perguntas, cheio de questões, decepcionado com a vida, decepcionado com Deus, decepcionado com seus irmãos, decepcionado com seus pais e decepcionado com o mundo inteiro. José poderia facilmente, irmão, ser um homem ressentido, amargurado, um homem que se enclausurava, talvez na sua própria vida, com medo de encarar as coisas, porque afinal de contas, experimentou frustração em cima de frustração. Mas quando você lê o texto que acabamos de ler, irmãos, você vê que não é isso que acontece. Ao invés de José amargar o ressentimento, a dor, como muitos às vezes de nós amargamos quando somos afligidos com alguma dor, José resolveu, irmãos, pela graça de Deus e pela presença de Cristo na vida dele, tomar um caminho sobremodo excelente. O que José fez? José transformou a sua dor em amor. José, irmãos, ao invés de vingar, ao invés de retribuir, porque no Velho Testamento tinha até a palavra de Deus para dar respaldo para ele fazer isso. Olho por olho, dente por dente.
Mas José, irmãos, foi na contramão de tudo e de todos, até da lei de Moisés. José, ao invés de retribuir os seus irmãos, José, ao invés de dar litígio, a dor e a amargura da sua alma, ele foi um homem, irmãos, que transformou a dor em amor. E ao invés dele devolver à vida e a todos aqueles que o injuriaram a vingança que lhes era devida, o que José fez? O texto diz que José perdoou, José acolheu, e José sustentou os seus irmãos todos os dias da sua vida. E na verdade, irmãos, os irmãos de José ficaram espantados. Por quê? Porque no fundo eles não criam no perdão de José. Eles fazem como que uma chantagem com José no final da vida de Jacó. Eles mandam um recado para José, dizendo o seguinte: olha, o papai falou para você nos perdoar, porque nós fizemos o que era mal, mas olha, o nosso pai Jacó falou para você não retribuir a nós o mal que nós te fizemos. Aí o texto é bonito, irmãos. O texto diz que enquanto eles falavam, José chorou. Por quê, pastor? Porque é muito difícil mesmo, irmãos, o ser humano tomar esse caminho. O caminho do perdão, do acolhimento, da doação. O caminho que José tomou é um caminho que choca muita gente. E quando ele chora talvez pela mesma coisa que Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Mais ou menos isso aí. Ele chorou porque ele percebeu como o coração do homem é duro. Como nós, irmãos, somos vendidos à lei da amargura e da retribuição. E quando a gente quebra essa lei, o que a gente quer é vingança. O que a gente quer é pagar o mal com o mal. Eles não acreditaram que José poderia fazer aquilo. Mas José, irmãos, ele conseguiu, pela graça de Deus e pela presença de Deus na vida dele, transformar a dor em amor. O capítulo 50, no versículo 21, é bonito, porque ele termina dizendo assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, José já tinha lá atrás colocado no coração dele de perdoar, acolher, cuidar e sustentar. Não é só os seus irmãos, não, é toda a sua família. E se você ler lá no sermão de Estevão, no capítulo 7, você vai ver que ao todo eram 75 pessoas. José, irmãos, aquele que perdoa, aquele que se doa, aquele que sustenta, aquele que acolhe, aqueles que foram seus algozes e que colocaram nele talvez a sua maior dor. Por quê, pastor? Porque José transformou a sua dor em amor. Foi o que aconteceu também com Davi, irmãos. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi ungido rei com 16 anos. Aliás, alguns estudiosos dizem que mais novo ainda um pouco, da idade quase de José. Alguns dizem que ele foi ungido rei aos 13 anos. Ele era um pré-adolescente ou um adolescente. E desde o momento que ele foi ungido rei por Samuel, na casa de seu pai, ele já sofria, talvez no seu coração, desprezo pela própria família. E a gente sabe, irmãos, o que uma predileção de um pai pode causar no coração de um filho, ou a ausência dele, né? Samuel, quando foi escolher o rei de Israel, que Deus tinha dito a ele que da casa de Jessé sairia o rei, a Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos. Lê lá o texto em 1 Samuel 16. 8 filhos. Os 7 filhos estavam dentro de casa. Eu fico me perguntando, fazendo o quê? Que 7 homens grandes estavam fazendo dentro de casa? Mas o texto diz, irmãos, que Jessé começou a passar os seus filhos na presença de Samuel. E ele começa pelo mais bonito, pelo mais vistoso, pelo mais alto. Você conhece o texto. E quando ele termina com o último filho, Samuel olha para ele e fala assim: olha, não é nenhum desses. E veja que a iniciativa para se lembrar de Davi não foi do pai. Davi para o pai, irmãos, era um menino que não tinha importância nenhuma. Era um menino tão importante, tão sem importância, que ele foi escolhido para ser pastor de ovelhas. Por quê? Porque naquele tempo ser pastor de ovelhas era considerado o maior desprezo que alguém podia ser na vida, seria pastor de ovelhas.
E de repente, irmãos, foi Samuel quem tomou a iniciativa, olhou para Jessé, olhou para o seu pai Jessé e disse assim: porventura você não tem mais filhos? É por isso que Isaías diz que um pai e a mãe podem se esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca esquece. E ele: é mesmo. Eu tinha me esquecido. É mesmo. Eu tenho um filho. Mas ele é pastor de ovelhas. Lê o texto para você ver. Aí Samuel olha para Jessé e dá a primeira repreensão nele. Diz assim: olha, manda chamar, porque enquanto ele não chegar, eu não saio daqui. E aí de repente você conhece a história do menino Davi, né? Quando ele chega em casa, surprise! Quando ele chega em casa, irmãos, os seus irmãos devem ter tido um ódio terrível de José. E odiaram mesmo, porque quando ele foi enfrentar Golias, você vê o ódio dos irmãos quando leva as coisas para ele. O texto diz que Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi na presença de todos aqueles que o rejeitavam, mas Deus não rejeita. Mas Davi, irmãos, podia ter no seu coração uma amargura grande daquela família, não podia? Davi podia ter crescido com aquele desprezo do pai e alimentado aquilo na sua alma. E a gente vê a história desse menino. Há um autor muito bom que eu gosto dele, o Charles Swindoll. Ele escreveu uma série de livros sobre os personagens do Velho Testamento, e um deles é Davi. E ele fala que Davi, irmãos, desde o momento que ele foi ungido rei, ao invés dele ter bênção, ele só teve problema. Ele fala que enquanto Davi era um pastor de ovelhas que vivia só ouvindo mugido de ovelha, a vida dele estava uma beleza, irmãos. Mas depois que ele foi ungido rei, a vida dele se tornou um dilema. Por quê? Porque o texto diz, irmãos, que ele começou a ser profundamente perseguido por todos. Primeiro dentro da sua casa. E depois por um rei insano, do qual ele era servo desse rei. Mas por causa da inveja que esse rei começou a nutrir de Davi, esse rei então passa toda a juventude de Davi perseguindo esse rapaz. E esse moço, irmãos, ele vive agora, não na casa do seu pai, mas ele vive de terra em terra, de campo em campo, de caverna em caverna, fugindo desse Deus insano que por 2 vezes intentou matá-lo. E quando a gente olha a vida de Davi, irmãos, até ele ser coroado rei em Hebrom, em Israel, em Judá, em Israel, aos 30 anos de idade, esse menino sofreu. Mas ele sofreu. Quando a gente olha para a vida de Davi, irmãos, a gente vê que ele sofreu inveja, traição, ele foi perseguido, ele foi jurado de morte, e durante toda a sua juventude, irmãos, ele esteve fugindo de um grande exército e de um grande general que era Saul. Ele podia nutrir no coração dele uma mágoa, uma amargura muito grande de Saul e da sua descendência. Ele podia, no dia que foi assunto ao trono e colocado na sua cabeça a coroa, depois da morte do seu algoz, de forma vil, numa batalha onde ele pede para ser morto, porque ele disse: olha, eu prefiro ser morto pelos filisteus do que morto pelas minhas mãos, do que morto pelos filisteus. E o texto diz que ele se suicida porque ele se joga na sua própria lança. Morre Saul. Mas Davi, irmãos, poderia ter feito o que todos os reis daquela época faziam quando ascendiam ao trono com os reis antes deles, que perseguiam e matavam a vida desses reis, exterminá-los. Era assim que era a história. Quando um rei subia no trono, ele matava e mandava matar todos da casa do rei antecessor, principalmente em Saul. Por quê? Porque Saul sempre perseguiu Davi, e o trono, para ficar firme, tinha que arrasar e exterminar o rei anterior. Essa era a história do Velho Testamento, essa era a história dos povos. E Davi, irmãos, tinha razões de sobra para poder exterminar toda a raça na casa de Saul, porque as atrocidades e as maldades que eles fizeram com Davi foi muito grande. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, irmãos, a gente vê que a semelhança de José, ele tomou um caminho sobremodo excelente. Ele também transformou a sua dor em amor. Pastor, o que Davi fez? Abre comigo a sua Bíblia, por favor, rapidamente. Lá em 2 Samuel capítulo 9.
Existia um filho de Jônatan que sobrou de toda aquela história de morte e de guerra. O próprio Jônatan, que era filho de Saul, amado de Davi, morreu em batalha, junto com seu pai. E de repente, irmãos, aquele Davi, que durante toda a sua juventude e adolescência sofreu com aquele rei insano e invejoso e com o espírito maligno habitando nele, as agruras de Saul, depois que tudo estava pronto, irmãos, ele poderia facilmente tentar encontrar alguém da casa de Saul para exterminar, porque, como eu disse, era isso que eles faziam, mas não Davi, irmãos, não Davi. Capítulo 9, 2 Samuel, diz assim, versículo 1, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. Está fácil para matar, né? Agora está tranquilo, você ter aleijado, só sobrou um. Então eu vou perpetuar tudo aquilo que acontece normalmente na vida de um rei. Mas ele já havia dito, irmãos, que a escolha dele foi diferente daquilo que ele recebeu. Continuando o texto, versículo 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. O que significa Lodebar? Lugar árido, inóspito. Da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas. Sabe o que significa Mefibosete? A minha vergonha. A minha vergonha. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe Davi: Mefibosete! Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. Por quê? Porque ele pensara o quê? Estou morto, estou frito. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, o rapaz levou tanto susto, mas tanto susto, e todo mundo levou tanto susto, que olha a reação. Verso 8, então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Em outras palavras, eu merecia a morte, eu já sou um cão morto. O que aconteceu que o rei olhou para mim dessa maneira? A Bíblia diz, verso 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa, sua casa, eu dei ao filho de teu senhor. Versículo de número 11, disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Agora presta atenção, irmãos. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Pastor, o que Davi fez? Transformou a sua dor em amor. Foi traído, mas não traiu. Foi perseguido, mas não perseguiu. Tudo lhe foi retirado, mas ele concedeu. A malignidade de Saul veio sobre ele, mas ele entregou a bondade. E ele procura diligentemente alguém da casa de Saul para fazer o bem. Davi não alimentou amargura. Davi não alimentou ressentimento. Davi não alimentou aquela sensação de frustração e dor, porque algo aconteceu com ele terrível, e aquilo agora precisa ser perpetuado, lembrado e amargado todos os dias da sua vida. Pelo contrário, ele faz um gesto tão magnânimo que, a semelhança de José chorando, o próprio rapaz não acreditou que ele tinha feito aquilo com ele. Pastor, o que Davi fez? O mesmo que José fez. Transformou a sua dor em amor. E amor a quem? Amor aos seus algozes.
amor ao próximo. E a semelhança de José, ele acolheu, amou, sustentou todos os dias. Os comentaristas dizem que Mefibosete, aqui, quando Davi o encontra, ele tem 25 anos. Por quê? Porque ele tem um filho. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele tinha um filho que se chamava Mica. E Davi, irmãos, não acolhe só Mefibosete, acolhe o filho dele. Por quê? Porque o filho dele poderia ser também algo perigoso para Davi. Mas Davi, irmãos, ele vai além e ele acolhe toda a família dele. E o texto diz que ele vai mais além. Ele tratou Mefibosete como se fosse um dos seus próprios filhos. Pastor, o que ele fez? Ele transformou a sua dor em amor. E eu quero concluir dando o exemplo daquele que eu iniciei aqui, que é Jesus Cristo. Quando a gente olha, irmãos, para a vida de Jesus, foi exatamente isso que Jesus fez a vida inteira. O texto diz que desde que Jesus pisou nessa terra, ele foi rejeitado, perseguido, traído, abandonado, açoitado, vilipendiado, debochado, envergonhado por todos os homens. O profeta Isaías chega a dizer que ele era o mais rejeitado de todos os homens. O profeta Isaías chega a dizer que ele era um homem como quem a gente esconde o rosto, porque olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos nele, porque ele levou sobre si as nossas dores, éramos reputados por ferido de Deus e afligido. Ninguém, irmãos, foi mais vilipendiado, assaltado, envergonhado do que o nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Desde o primeiro dia que esse homem pisou na terra e iniciou seu ministério, até os seus irmãos de carne debocharam dele. Se tu és mesmo quem tu dizes, manifesta-te em Jerusalém e nós creremos em ti. Dentro de sua própria casa, irmãos, ele não teve apoio. Jesus foi aquele homem que Isaías disse, naquele texto belíssimo de Isaías 53, versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Alguém escreveu num belíssimo livro o seguinte, que em Jesus a dor não é diferente do amor, porque em Jesus o amor é consequência da dor. Jesus sofreu por amor. Olha que coisa bonita. A dor para Jesus não é para ser infringida como consequência do sofrimento. A dor em Jesus, irmãos, é um resultado do seu amor. E o autor diz que para Jesus e para nós, pelo menos deveria ser assim também, a dor e o amor tem que ser a mesma coisa. Porque a dor nada mais é do que o amor levado à sua máxima perfeição na cruz do Calvário. Portanto, meu querido, eu não sei se você tem sofrido algo na sua vida que tem infringido você. O apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne. Pastor, o que era o seu espinho? Conjecturamos, mas não sabemos. Mas na realidade, que era uma coisa tão grave que Paulo dizia que era mensageiro de Satanás. Pastor, mas um homem tão crente daquele jeito? Pois é a Bíblia que diz. Paulo vai mais longe, diz que esse espinho na carne o esbofeteava dia e noite. Era algo que não lhe trazia paz e alívio, mas lhe amargava dor e sofrimento. Mas o apóstolo Paulo entendeu a transformar sua dor em amor. Ele não foi um homem amargurado, foi? Ele não foi um homem vingativo, foi? Ele não foi um homem que se rebelou contra Deus, que afinal de contas ele, quem sendo, tinha um espinho na carne. Como é que pode? Eu sou filho do rei. Irmãos, eu acho que é por isso então que você vai sofrer.
Eu acho que é por isso que você vai ter dor. Mas lembre-se, a dor, a semelhança de Cristo em Paulo, em Davi, em José, é um sinal do amor. O amor é a consequência da dor, e não algo que você precisa amargar, reclamar e murmurar o restante da sua vida e pensar que a sua vida acabou, porque você enfrenta momentos dolorosos ou difíceis na sua vida. Portanto, eu quero concluir antes de dar um exemplo muito promissor que está aqui conosco nessa manhã. Alguém que, pela graça de Deus, conseguiu transformar a dor em amor. E não apenas ele, mas alguns que estão aqui estão conseguindo fazer isso. Transformar a sua dor em amor, e não em lamento, em amargura, em rejeição, em frustração, em afastamento da igreja, de Deus, dos irmãos. Pelo contrário, a semelhança de Cristo, a dor é a ponte para o maior amor. E o texto diz que ele verá o seu penoso trabalho, e o trabalho dele prosperará nas suas mãos. Olha como prosperou. Só olhar para você aí, ó. Olha como o trabalho penoso do filho em dor prosperou. Fruto do amor. Portanto, meu querido, deixa eu te dar uma dica preciosa. Transforme a sua dor em amor. Use a sua dor não para entrar em cavernas, como Elias, mas use a sua dor como José usou, para acolher, para abençoar, para sustentar, para dar o amor em troca, talvez, daquilo que muitas vezes machucou você tanto no passado. Transforme a sua dor em amor, usando-a para abençoar as pessoas, entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas e também o tem na sua dor. E esse propósito, a semelhança de José, a semelhança de Davi, a semelhança de Jesus, a semelhança de Paulo, sirva para você abençoar o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque aquilo que você enfrentou ou tem enfrentado vai servir de bênção para a vida daquelas pessoas que precisam da sua experiência. E é isso, irmãos, que a gente tem visto ao longo de muitos séculos da história da igreja. Pessoas pelos quais a dor tem um efeito maravilhoso, porque conseguiram transformar, talvez, a sua dor em amor, e por causa disso tem abençoado muitas vidas, e tem alcançado muitas vidas. Com o que, pastor? Com a dor que sofreu, com a dor que sentiu. Eu quero terminar antes de convidar aqui um casal muito querido para dar um breve testemunho, porque eu acho que enriquece muito aquilo que Deus colocou no meu coração. Te falar do livro do Philip Yancey. Eu disse que ele narra a história do irmão, né? Pois bem, nesse livro, ele vai atrás do irmão, interpela o irmão, prega para o seu irmão, fala do amor de Cristo, fala da dor de Jesus, narra tudo que ele precisava narrar na vida do seu irmão. Mas, tragicamente, irmãos, o livro termina com seu irmão negando a cruz. Seu irmão não aceita a mensagem perdoadora e restauradora da cruz. E Filipenses termina o livro dizendo o seguinte: eu preguei, mas o Espírito Santo ainda não alcançou o coração do meu irmão. Ele continua amargado e ressentido com ele, com a família e com a vida e com Deus. Que essa não seja a sua história. Que a sua história seja a história da redenção da dor. Como é que a gente redime a dor? Quando a gente transforma a dor em amor. Amém? Há um mês atrás eu tive a grata alegria de visitar um instituto aqui em Maringá. Fiquei encantado. E eu precisava trazer esse testemunho aqui para vocês. Quero convidar, por favor. Está aí o Diogo. Está aí, Diogo, sua esposa, por favor. Quer trazer aqui o Jonathan, se ele estiver aí? Vem aqui, por favor. Irmãos, eles vão servir nessa manhã, rapidamente, como uma ilustração para um final do meu sermão. Mas uma conclusão muito promissora. Por quê? Porque esse jovem e belo casal, eles têm uma história muito bonita. Estão aí conosco todos os dias de culto.
E eles têm uma história que enleva a nossa alma. Por quê? Porque eles fizeram como José, Davi e tantos outros, que pela graça de Deus transformaram a sua dor em amor. E por causa disso tem abençoado muita gente em muitos lugares para a glória de Deus. Amém? Bom dia, irmãos. Bom, para iniciar, eu queria apresentar minha família. Então, essa é a minha esposa, a Juliana. Essa é a minha família, que é o meu presente de Deus. Então, o mais velho é o Jonatas, ele tem 5 anos. E o mais novo é o Lucas, de 1 ano e meio. E há 5 anos atrás, Deus nos presenteou com a vida do Jonatas, uma gravidez tranquila, sem nenhuma intercorrência, um filho sonhado, um filho desejado. Oramos muito pela vida do Jonatas e Deus nos presenteou, né? Então, tudo correu bem, né? Ele nasceu no prazo certo, ele não nasceu prematuro, o parto tranquilo. E foi também há 5 anos atrás que eu recebi a notícia mais dura da minha vida, né? O Jonatas, lá na maternidade, nós descobrimos que ele falhou no teste da orelhinha. E lá eles falaram que era normal, podia ter algum resíduo e tudo. E ele repetiu esse exame, depois de 7 a 10 dias. Ele falhou novamente. E depois de alguns dias nós fizemos um exame mais detalhado, um exame chamado Bera. E aí veio o diagnóstico da surdez. Ele nasceu com perda auditiva profunda, bilateral. Então ele não escutava nada. Uma notícia que nos pegou de surpresa, né? Porque a gente não tem caso na família, a gente não teve nenhum problema na gestação. E nos pegou de surpresa, um baque, né? Então a notícia até hoje, a mais dura, a mais dolorida que eu recebi na minha vida. Mas, como Deus ele é muito bom, né? Ele foi preparando todas as coisas, inclusive o médico que nos atendeu aqui em Maringá, o otorrino, que nos passou a notícia com a maior tranquilidade possível, ali tentou acalmar. Foi muito sincero, falando que não tinha como pegar esse caso, e nos indicou um médico em Curitiba. Na verdade, 2 médicos, mas um a gente não conseguiu agenda, e acabamos marcando com a da preferência dele. Então o Jonatas chegou a utilizar um aparelho auditivo, aquele convencional, que eu acredito que a maioria deva saber como que é, mas ele não teve resposta. Ele não escutava nem com o aparelho auditivo. Então, com 11 meses, ele foi encaminhado para fazer uma cirurgia chamada implante coclear. Pode passar o slide. Então, no dia 25/6 de 2019, o Jonatas fez a cirurgia, né? Então, ocorreu tudo bem nessa cirurgia. Ele fez elas simultâneas dos 2 lados. E depois disso, né? Pode passar. Ele ativou o aparelho, né? Depois que cicatrizou ali a cirurgia, tudo. Ele fez a ativação desse aparelho. Ligou-se o aparelho. E só para vocês entenderem mais ou menos, ali na cabecinha dele é uma antena, que ela se conecta com uma parte interna, onde ele fez a cirurgia. Essa parte interna é como se fosse um software dentro da cabeça dele, com eletrodos, aonde o que está preso ali na faixinha, que é o processador e o microfone, ele capta o som externo. O processador entende esse som, ele converte em informação digital e manda para o cérebro que aquilo ali é um som. Então, fez a cirurgia, ativou o aparelho. Terminou? Não. Iniciou uma nova jornada, um novo ciclo na nossa vida, que é a reabilitação auditiva. Então, ele tinha que entender aquilo que ele estava escutando para que ele pudesse, então, falar.
E aí a gente ficou aproximadamente 1 ano e pouco indo para Curitiba fazer a reabilitação. A gente ia toda semana, né? Toda sexta-feira nós íamos para Curitiba para fazer a reabilitação. Depois de 1 ano e pouco, nós conhecemos uma fono aqui em Maringá, o nome dela é Joyce, e ela fazia esse trabalho de reabilitação. Então aí a gente descontinuou em Curitiba pela praticidade, pela locomoção. Começou a fazer o tratamento dele aqui, a continuidade da reabilitação auditiva. Nós conhecemos a Mari, que é uma professora de música, que também tem uma filha implantada, como o Jonatas. E unindo ali as ideias, os objetivos, nós entendemos um dos propósitos de Deus em relação à surdez do Jonatas, né? Desde muito cedo, desde o diagnóstico, eu e minha esposa entendeu que aquilo que a gente estava vivendo com ele, que aquilo que a gente estava passando com ele, não era só para nós, aquilo ali ele precisava ser levado para outras pessoas, para outras famílias, mas nós não sabíamos como, né? Estamos passando por isso, né? Mas aí como que a gente vai levar? E aí então Deus nos deu esse privilégio, nos deu essa graça de abrir uma ONG, né? Então a ONG, ela leva o nome do Jonatas, é Instituto Jonatas Rodrigues. Ela foi inaugurada no dia 21 de agosto de 2021. Então, esse mês a gente completa 2 anos de ONG. E dessa dor, né, desse diagnóstico, Deus ele nos presenteou com a ONG, onde a gente tem ajudado muitas pessoas, muitas famílias. E para nós, como foi tudo muito novo, a gente não tinha nenhuma família para compartilhar. Puxa, como que é isso, né? Então foi meio no escuro, entre aspas, né? Porque desde sempre Deus estava conosco, Ele já tinha isso planejado, né? Então quando alguém pergunta para mim, Diogo, qual que é o motivo da surdez do Jonatas? É contato com vírus? Será que é genético? É porque Deus permitiu, né? Porque Deus ele tinha um propósito nisso. Pode passar o slide. Então, esse é o nosso time de profissionais no Instituto. Hoje nós oferecemos 4 especialidades no Instituto, todas voltadas para a reabilitação auditiva. Então, a Joyce, que é a fono, a Mari, que é a professora de música, a Priscila, que é a nossa psicóloga, a Angélica, que é a nossa psicopedagoga, e a Gra, que é a nossa recepcionista. Então, a gente tem atendido muita gente, né? Como eu falei, a gente completa 2 anos de ONG esse mês, e é a nossa grande satisfação, né? O que Deus permitiu, o que Deus proporcionou através disso. Pode passar o slide. Então, desde a nossa inauguração, foi praticamente há 2 anos atrás, até dia 31 de julho de 2023, nós já realizamos 6.941 atendimentos, né? Pode passar. E, para a glória de Deus, hoje nós temos 60 pacientes, e além de Maringá, nós estamos atendendo mais 19 municípios, que vêm de fora e vem a ser feito o atendimento na ONG. Então, eu louvo a Deus pela vida desses profissionais que aceitaram o desafio, que tem nos ajudado, que Deus ele tem derramado a sua presença naquele lugar, né? Então eu só tenho a louvar e agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem proporcionado, né? Então não tem dinheiro que pague, né? É um privilégio a gente poder acolher essas famílias, essas crianças e proporcionar um atendimento de qualidade, né? A gente sabe que para você fazer uma terapia tem custo, né? Hoje a gente oferece lá 4 profissionais. Nós temos atendimentos coletivos e individuais, a grande maioria individual. O nosso público é de 0 a 100 anos, mas a grande maioria acaba chegando crianças, né? Então a gente tem oferecido tudo isso, né? O Jonatas ele não faz nenhum atendimento fora do Instituto, então é para comprovar realmente que são profissionais de excelência. Ele não faz nada fora da ONG, então todo atendimento que ele faz
é dentro do Instituto. A logo do Instituto é o desenho da cabeça dele ali, do implante, né? Da antena do implante. E a gente só tem a agradecer, né? Por esse privilégio, né? Então, como o pastor mencionou, né? Não sei que tipo de dor, que luta que você passou, o que você possa estar passando, mas com certeza Deus ele tem um propósito nisso, né? Então, por mais que a gente possa sentir dor, né, frustrado, eu comparo com uma árvore, né? Você vai ser envergado, mas você não vai quebrar, porque Deus vai te sustentar. Então, assim como Ele fez com a nossa família, né? Que você possa colocar a sua dor, a sua dificuldade diante de Deus, para que Ele possa te mostrar qual o propósito que Ele tem nisso, o que Ele quer te ensinar, e o que Ele quer usar, não na sua vida, mas também na vida de outras pessoas. Então, eu deixo o convite aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém quiser fazer uma visita, pode procurar a minha esposa, que a gente vai estar à total disposição e vai ser um privilégio. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, obrigado à igreja pela paciência, pela atenção. Irmãos, vamos ficar em pé. Eu queria orar por eles, porque eu fui lá e vi em loco o trabalho que eles fazem. Um trabalho maravilhoso, irmãos, maravilhoso. E ele vai ficar ali fora com a Juliana. Você trouxe alguns folders, alguma coisa de lá? Não trouxe, mas está vendo? É assim, eu perguntei para ele as coisas, ele, nessa simplicidade. Não, pastor, eu falei, como é que você paga isso tudo? Mas o Senhor vai dando aí, vai ofertando e tal. Não existe em Maringá e na região grande de perto de Maringá um lugar igual o trabalho que eles fazem. Não existe. Só lá. Eles encaminham o aparelho, eles fazem tudo lá, irmãos. E é uma ONG de alguém que sofreu uma dor e aprendeu a transformar em amor. Amém? Senhor, fala. E todos os atendimentos que são feitos lá na ONG, tanto individual ou coletivo, não existe despesa nenhuma para os pais ou para a família. É 0,800. É tudo de graça. Tá bom. Entendeu aí, né? O recadinho, né? Então tá bom. Senhor, obrigado pela vida do Jonatas, que é uma criança adorável. Obrigado pela vida do Diogo, da Juliana e do propósito do Senhor correto na vida deles. Eles não amargam, eles não retrocedem, eles não ficam decepcionados, mas usaram a sua dor para abençoar tantas famílias e tantas crianças, Senhor. Portanto, põe a tua bênção sobre o Instituto, que mais vidas sejam alcançadas e que a beleza do Evangelho, a praticidade do Evangelho, a vida do Evangelho, possa ser ali, aos nossos olhos, algo palpável, através da vida dos teus servos. Continua abençoando o Jonatas, que ele cresça na presença do Senhor, sendo essa criança adorável que ele é. Sustenta essa família e sustenta a ONG deles também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, gente, ó, vocês conheciam o Jonathan? Quem conhecia o Jonathan? Ele escuta tudo, viu, irmãos, agora. Obrigado, viu, meu filho? Deus te abençoe. Você fica esperto, hein? Amém. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para o Jonatas. Olha que coisa linda.